Fala galera, beleza? Você que está acompanhando aí no nosso canal a apresentação dessa console digital Waves LV1 feita pelo nosso amigo Ivan Cunha Batata. Você não pode perder mais esse episódio. Eu vou chamar de episódio porque a gente dividiu em 7 etapas e você vai ficar querendo ver, você vai ficar querendo conhecer, vai ficar acompanhando. E nessa etapa ainda não vai ser quando a gente vai conhecer a console. Mas nós tivemos aí um bate-papo legal, nós falamos de possibilidades de mixagem por acesso remoto, de segurança dela com relação a backup, com relação à substituição da console. Então fica esperto, fica ligado, assista todo o vídeo. Não deixe de se inscrever no nosso canal, é muito importante pra gente que você se inscreva no nosso canal, que dê o joinha, divulgue, compartilha. E eu estou até pensando de repente a gente colocar um QR Code para você nos ajudar no nosso canal. Então se você puder contribuir, puder nos ajudar para a gente estar comprando equipamento de filmagem, montar um cenário, fazer um negócio legal. Tá chegando pra gente uma Behringer Wing, nós vamos fazer 48 canais nela, vai ser numa igreja que nós estamos fazendo a instalação. Então vai chegar pra gente, nós vamos ter um período até a igreja terminar de reformar, o sistema de som está sendo fabricado, é da DB Tecnologia Acústica, então nós vamos colocar, a gente deve estar usando ali questão do gerenciamento de energia da pentacústica, então vai ser um projeto top, nós também vamos passar para vocês, vamos filmar, vamos fazer muita informação legal para trazer para vocês, então acompanhe o nosso canal, fique aí e através da Wing nós vamos fazer vários vídeos, nós vamos mostrar para vocês como é que é o funcionamento dela. Então se você tem interesse, se você quiser adquirir, ligue pra gente, nós vamos botar aqui o nosso telefone, o nosso contato, a gente faz projeto, a gente instala, enfim. Fica à vontade, compartilha, curte, divulga, contamos com vocês. Beleza? Aquele abraço e fique agora, mais uma vez, com Ivan Cunha Batata, Waves LV1. Tá, não, beleza. É porque, igual, por exemplo, a gente sabe que quando a gente fala de rede, a gente tem rede interna, né, que é tudo ligado no switch, mas quando a gente fala de rede, a gente também pode jogar para a internet. Então, por exemplo, em vez desse computador, a pessoa está monitorando, está fazendo o streaming dentro do local fixo, ele pode, por exemplo, estar na casa dele, ou num estúdio, ou em algum lugar, que ele pode estar mixando via conexão, né, que ele vai fazer aí via internet, via VPN, alguma forma de estar conectando lá dentro o servidor, vamos dizer assim, o computador principal, o servidor hosts. Vocês já fizeram isso? Já conjecturaram? É possível? Não é? É assim, a gente tem visto as pessoas fazendo a mixagem, né, via compartilhado, via remoto, né, como eles estão falando, mixagem via remoto. Nós ainda não testamos, tá? O que a gente testou foi o seguinte: a gente tem feito algumas lives, inclusive com o apoio do Manuel, né, que eu quero agradecer, não é porque o cara que é o responsável é o nosso CEO da GSP, mas é um cara que compra todas as maluquices da gente. Então a gente fez uma live que, não digo que a gente estava na produção ou que a gente fez a produção, mas a gente foi atendido por todos os produtores. E o que nós fizemos? Live, o computador host tem que estar no cabo direto no roteador, não tem jeito. No Wi-Fi é complicado, enfim. Por segurança tem que estar direto num switcher, né, direto no roteador. O que nós fizemos? Não usamos nenhuma interface de áudio, né, para fazer a conversão. Saindo da mesa, entrando no LR, e essa interface estaria plugada via USB no computador de streaming. O que a gente fez? A gente pegou esse computador de streaming, nós instalamos o SoundGrid Driver, né, que ele recebia e enviava se precisasse, se fosse necessário. Esse switcher que a internet chegava, né, ia para esse switcher. A LV1 também era ligada nesse mesmo switcher e enviava através de 2 canais, digitalmente, para esse computador host que estava fazendo o streaming. Esse computador
indicava a placa de áudio como sendo a LV1, né, que era o Sound Grid 1 e 2. Então, assim, a gente pulou um passo muito grande, a gente fez um atalho. Não tinha nenhuma comunicação de uma interface no meio do caminho para dar problema, é aquela coisa. Então, assim, a LV1 tem vários plugins, pelo menos 2, que você pode monitorar a saída da mesa em razão de lufs, né, que hoje não adianta você querer lutar. Eu vou mandar o som que eu quiser, vai ficar mais alto. Não, mas dessa forma você vai acabar com a sua live. Tem as regras que a gente tem que cumprir. E esses medidores de lufs, inclusive tem um que foi lançado há 40 dias no máximo, que é muito bacana, ele já entrega o padrão do YouTube, tem nos presets dele o padrão do YouTube. Então, assim, a gente pode monitorar. A maioria das pessoas que estão fazendo as lives, que estão fazendo o host, aliás, estão fazendo o streaming, eles usam o OBS. Né? O OBS é o mais difundido por ser grátis e funciona muito bem. No OBS você tem a capacidade, tem a vantagem de você colocar algum plugin lá no OBS, no áudio, né? Aí, normalmente o cara coloca lá no stream, com o OBS, coloca o Ulen, que é um leitor de LUFS também. Aí faz a monitoração por ali. Então a gente tem a base exata de o que a gente está mandando e o que ele está recebendo lá. E o bacana é que você pode ficar dentro dessas medidas, né? Eu acho que me alonguei mais do que foi a pergunta, mas assim, a gente ainda não testou, mas já está nos planos da gente testar. Sim, porque eliminaria aí também, né? Às vezes a pessoa pode estar fazendo uma live e está uma outra pessoa remotamente no estúdio fazendo monitoramento e conectado, como se fosse remoto, né? Mixagem remota. Aí testar a latência de internet, tem várias coisas que vai ter os contras, mas se a gente tiver um canal que tiver uma VPN, a pessoa conecta direto lá no servidor, isso daí eu acho que é possível, sim. Visto que ela trabalha a mesa em cima de um sistema operacional que você falou, Windows, né, que dá para poder rodar, então creio que seja possível, sim. Inclusive o Bruno, que é um dos nossos especialistas também, ele já conseguiu rodar com um aplicativo nativo do Windows, né, fazer uma transmissão e fazer alguns testes já desse tipo de coisa. O que eu quero testar ainda, inclusive por controle, essa mix remota, são os contras, né? Caiu a rede, e aí, como é que ficamos? A gente vai ter que ter uma coisa de backup. Então vai ter que ter uma mesa, né, um mixer e um cara lá no lugar da live para assumir isso se aí cair. Sendo assim, é viável esse tipo de operação? Como você falou, tem uns prós e tem uns contras e a gente tem que pesar se existem mais pró ou mais contra, né? Na verdade, a gente tem que estudar tudo isso, até porque eu não acredito que essas lives vão ser algo igual está sendo agora. Se vai continuar tendo, mas vai ser bem menos. Mas possibilidades eu acho que é interessante, né? Por exemplo, você faz uma captação lá da igreja e depois você pode mandar, eu quero que o Batata mixe essa captação aqui para mim. Eu não preciso ter o custo de fazer o Batata ir até o meu local para poder fazer a mix. Ele pode fazer isso remotamente. Isso aí se torna algo interessante, né? Isso aí se torna algo bem interessante. A única coisa que eu acho é que a gente vai ter que realmente ver quais são as possibilidades de erro. Que o maior problema nesse tipo de trabalho, inclusive a gente está falando das lives, é exatamente isso, é uma live. É igual um show. Não tem volta, não é né, no estúdio a gente falou, para um pouquinho aí, vamos dar uma ajeitadinha aí, vamos tomar um café e voltar. Não, já era, né? Então, assim... Não, mas o que eu digo, na verdade, não é nem questão da live, é questão desse trabalho remoto, por exemplo, vamos fazer um culto, por exemplo, tá? Vamos supor. E aí o cara tá lá em Belo Horizonte, na igreja dele, e você tá aqui em São Paulo. Antes desse culto, por exemplo, vai ter uma passagem de som, eu quero que o Batata passe esse som para mim, e o cara tá com a LV1 lá e você tá em casa. Entendeu?
tem uma possibilidade de dar uma ajeitada nas coisas, assim, remotamente. Isso Não, é uma possibilidade. muito bacana e o custo seria muito minimizado. A única coisa, o que eu falo assim, é a estabilidade do sistema para que não haja falhas, né? Esse é o grande lance. Sim, tem que ver isso, mas levando em consideração que não é nada ao vivo, né? O cara, por exemplo, hoje eu quero que o Batata passe no som aqui às 5 horas da tarde, o culto vai ser às 8. Então, mesmo que dê alguma falha, tá offline, né? Digamos assim. Não, mas, são possibilidades a se estudar. Mas às vezes pode ser feito até algo ao vivo. Por exemplo, a igreja, você falou, a igreja lá em Belo Horizonte, o cara tem a Waves. E aí ele vai ter um evento, um congresso lá. E ele tem um técnico que fica lá, mas o cara vai estar mixando pro ao vivo. A igreja não tem, às vezes, 2 técnicos. Ou realmente até tem, mas quer que nesse congresso o Batata faça mixagem, quer que eles mixem. Então, ele dá onde ele tiver, ele vai estar... beleza, caiu. O telefone, liga, negão, a internet caiu aqui. O cara que está lá, ele vai acabar não digo preocupando, mas ele vai dar uma atençãozinha, alguma coisa para se tiver algum problema. Mas... do backup, né? O backup, mas assim, é algo que é possível. Eu acho que se a gente for pensar por esse lado, a gente consegue até, vou dizer assim, não digo estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas às vezes até vender mais o nosso serviço como técnico, que sendo algo que seja... Porque beleza, depender da internet é depender de um fator só, mas se for algo que for possível fazer, é até uma forma de quem for técnico estar desenvolvendo o trabalho dele de uma forma mais fácil e mais barata. Não tem passagem de avião, não tem hotel, muita coisa que não tem, né? É uma coisa assim, o mundo hoje, e essa pandemia veio para criar novos caminhos e novos trabalhos, né? Que eu vejo que essa coisa da live explodiu exatamente por isso. Na minha opinião, a gente tem que ter muita calma, né? Porque nunca vai ser a mesma coisa, vai mudar tudo. Não sei. A hora que for liberado, o pessoal vai querer mais esquecer esse negócio, vai querer vamos esfriar a cabeça, né? Aproveitar a liberdade, vai querer celebrar essa libertação e a dádiva que foi dada de não terem pegado essa doença. E eu vejo que vai ser muito mais à procura de eventos do que qualquer outra coisa mesmo. Batata, tá me escutando? Sim. Tá me escutando, Batata? Sim, pode falar, mano. Pode falar. Tá, vamos lá. Fala pro Reginaldo e pro Rafael desse projeto nosso aí de Santo André, que a gente vai fazer todo e qualquer tipo de teste possível para nossa evolução nessas lives e nesses sistemas remotos, operação remota, não sei se eles sabem, porque nós estamos com tipo de um laboratório aí com a gente, para a gente fazer todos esses testes. Você concorda comigo? Não, sim, é isso que eu falei para eles. A gente já fez o teste de colocar no Twitter lá, tanto a internet, né, via cabo, como a LV1, e funcionou perfeitamente. Então, esse tipo de teste a gente vai fazer para que, por um acaso, o cliente queira fazer dessa forma, a gente sabe o que efetivamente está acontecendo, se tecnicamente funciona ou se não funciona. E outros, né, Batata? Esses e outros que venham surgir, né? Mas essa mixagem remota é uma coisa que a gente já fez em uma escala pequena, é claro, muito próximo, que foi o Bruno que fez com o computador dele, fazendo a mix na LV1 que estava dentro da casa dele. Mas a gente não conseguiu fazer ainda estar numa cidade e mixando Claro. que esteja em outra cidade, num local bem mais distante, né? Isso. Eu tô falando porque eu tenho um amigo meu... Pode falar, Manel. Vamos lá. Mas quando eu falei, Batata, sobre outros, é porque o assunto agora está na mixagem remota. Mas amanhã pode ter
outros pedidos, outros tipos de situações que a gente tem agora esse laboratório para fazer esses testes. E a gente não vai ser irresponsável em dizer que dá sem antes testar. É a nossa filosofia. A gente primeiro testa, testa uma, duas, três, depois 3 vezes ou mais para poder ter certeza e falar dá ou não dá, certo, Batata? Exatamente. É aquilo que eu falei da estabilidade, testar para ver se funciona e funcionando a estabilidade. Sim, não, eu perguntei porque eu tenho um amigo meu que ele é especialista da Roland, Daniel de Castro, não sei se vocês conhecem, e ele já faz isso já há um bom tempo. Ele tem, inclusive, 3 ou 4 igrejas que ele é contratado para isso, e ele faz toda a mixagem remotamente. Ele mora em Jundiaí, ele tem cliente em Campinas, tem cliente em São Paulo, capital, e ele fica em casa, nos horários do ensaio do culto, ele faz todo o trabalho dele de casa, mixando normal. Entendi. É assim, a gente, né, o nosso setor de suporte, todas as consoles LV1 já saem com o TeamViewer instalado. Então, assim, tá no culto, vai começar, deu um problema e não sei o quê. Aí liga para o suporte, coloca o TeamViewer na jogada, né? Aí o TeamViewer, o Léo, que é o responsável pelo suporte, ele vai dar uma olhada em tudo que está acontecendo, no computador, no software, aquela coisa toda, e vai te entregar pronto, né? Porque tem os logs, aí ele vai ler os logs e o que aconteceu, e já inclusive aconteceu com um cliente que o Léo entrou e falou pro cara, velho, você está desligando a mesa errada aqui. Ah, como eu estou desligando a mesa errada? Ele falou, você não está dando shutdown, você está simplesmente indo lá e dando power off. Aí o cara falou, mas não é assim? Eu falei, não, e a primeira coisa que ensina é desligar, porque a parte mais crítica, né, é como o pouso de colagem do voo, a parte mais crítica, né, de você dar o shutdown para que não haja problema no disco rígido. Ah, mas é SSD, continua com o mesmo problema, né. Então, assim, essa coisa do suporte é uma coisa que é inovadora no Brasil. Ninguém faz via TeamViewer e você fica coberto. 3 horas da manhã deu um problema aqui, o que está acontecendo? É dessa forma, dessa forma, dessa forma. Ele entra e dá uma geral na console. Mas, e dá problema? Todo equipamento eletrônico vai dar problema. Inclusive, a maioria deles por erro, né, da pessoa que está operando, né? No aniversário de São Paulo, eu estava responsável pelo palco que o Bruno estava fazendo o evento lá. E aí, o Vlad estava lá. E aí eu estava vendo ele lá ligar a console e tal, e eu vi que ela liga bem rápido. Já aconteceu de ter alguma pane de gerador de elétrica e a console apagar? Quanto tempo aproximadamente ela demora para voltar? Coisa assim. O boot do host é muito rápido. É muito rápido. Coisa de 15 segundos, 20 segundos no máximo. E o software para subir, por volta de 40 segundos. Eu vi ele ligando a console, eu vi que é tudo bem rápido. Assim, ela starta muito rápido. Muito rápido. Porque o SSD, o sistema foi todo feito para que a mesa fosse, seja o software, né, LV1, seja o principal, seja a preferência, né, do sistema todo. Então, assim, é muito rápido para subir. Vamos dizer que 1 minuto liga-se o computador host e mais o software da LV1. Aí, Batata, você podia mostrar pra gente agora, então, as telas, tá? Um pouquinho do manuseio da console? Sim, vou colocar ela, só uma coisinha nessa coisa da segurança, que você pode fazer. Quando você está com uma console, né, deu um problema na console, ela não restarta. Vamos dizer lá, não subiu, né, como a gente fala no software lá, não subiu. Ela não liga, ela não conecta a mesa. Você ligou e ela simplesmente não entra o sistema da mesa. O que você faz na hora? Não faço a ideia. Reinicia de novo? Se tratando de Windows, eu não faço ideia. Não uso Windows tem 10 anos.
Você tentou, reiniciou, desligou a mesa, ligou novamente, ela não subiu. E aí? Você está com um evento que vai começar dali 15 minutos. Muda de repente o host para um computador ou outro qualquer? Mas como é que você vai fazer isso numa mesa? Numa mesa, qualquer uma que seja. Vamos. É complicado eu falar marca, mas qualquer uma mesa dessas que se usa, como é que você vai fazer isso? Vai abrir a mesa toda para tirar a CPU lá de dentro para colocar novamente? Você tem uma CPU, tem uma coisa assim? Não, eu imagino que se ela é um computador e você consegue ligar dentro da rede outros computadores, você pode ter um backup, um arquivo de backup, alguma coisa, ou ter um computador ligado ali que ele pode assumir. Eu imagino algo nesse sentido. Exatamente isso. Você tendo um outro computador, você tira o computador principal, o host, que deu o problema, né? Você vai precisar ter uma outra licença LV1 para poder rodar no outro computador. Mas você tirou o computador, colocou no lugar. Aí você vai fazer o quê? Pegar esse computador e mandar para assistência técnica, que é feita na própria GSB. Sua mesa está lá, você está trabalhando com ela. Você não tem que parar de trabalhar a sua mesa 3, 4, sei lá, uma semana, 15 dias, 20, e ficar sem, no caso de uma locadora, e ficar sem trabalhar. Você só trocou um computador. Sim, porque o conceito dela é até o que eu expliquei para um rapaz no grupo lá. A gente pode dividir a console em três. A parte do CPU dela, vamos dizer assim, que é a parte de processamento, sistema operacional, a parte de entrada e saída, I/O, né, input e output, e a parte de manuseio, que é a interface de manuseio, que seja fader, botão, que no caso ela não tem. Que Exato. Talvez a indústria pode amanhã ou depois, quem sabe, inventar um que coloque aí, não sei se vai ser viável financeiramente ou não, mas... Tem controladora já, né? Já tem algumas controladoras. Agora tem uma controladora da Waves, mas já tinha da Icon. Se o cara não quiser, são duas controladoras. Uma que tem 9 faders, que são 8 canais e mais o master, e uma outra que tem 8 faders, que você vai controlar até 16 canais. É via USB que você coloca no computador host. Então, se esse computador host, lógico que ele tem um hardware para isso, na qual ele vai dentro do padrão RAC, 19 polegadas, né? Ele tem toda a estrutura. Mas aquilo que você falou, você tem a licença do software em um computador que seja bom, lógico que não é interessante você ter nesse computador, porque talvez a questão de dar problema é maior do que isso está dentro do RAC. O hardware, dispositivo RAC, tem toda a questão para coisa mecânica, né? Tudo que tem as vantagens. Mas como você falou, um caso de um backup, um caso de uma emergência, eu tendo a licença ali, qualquer computador que eu espeto, a minha mesa está ali, porque a parte de entrada e saída é o stage box, vamos dizer assim. E a parte de manuseio eu posso usar nesse próprio computador ou qualquer monitor touch que eu tiver. Isso, inclusive o Bruno tem um vídeo, aí depois eu vou fazer uma pastinha, vou mandar para vocês. O Bruno, ele tem um vídeo que ele fez ele faz não digo experimento, mas ele faz uma constatação que é muito legal. Ele simula a mesa dando problema, e se a mesa estiver no ar, se der um pau, congelar a tela, aquela coisa toda, o áudio continua saindo normal. Ele simula um problema, né, uma pane, e coloca um outro computador, no caso ele usou um laptop dele, né, com a mesma cena, aquela coisa toda, e tirando do computador host, a coisa continua funcionando, e colocando nesse laptop dele que está de backup. Quando há a mudança, né, o chaveamento, que uma outra CPU está entrando para ser o controle de tudo, existe um corte no áudio, mas dura 7 segundos. 7 segundos e você está de novo com o áudio rolando, né? Ou seja, na boa, se tiver uma outra console ou um outro sistema que possa ser feito com essa rapidez e com a segurança, eu não conheço, até podem me falar, porque de verdade eu não conheço. Uma coisa que me chamou muita atenção foi a questão de sonoridade da console. Eu vim na semana, eu toquei 2 dias antes, eu toquei com SD8 e toquei com uma VI 3000. E aí eu estava de responsável lá na Engabaú, nesse sistema lá. No palco de cima eu estava com o mesmo sistema que estava no palco embaixo, mesmo PA, mesma configuração, mesma coisa, com a CL5.
E aí o Bruno levou lá a LV1 para fazer o PA. A diferença de sonoridade era gigantesca. Era gigantesca. O PA que estava com a LV1, meu Deus do céu, tinha muito mais som, mas era muito mais coisa. A diferença de timbre da console é fantástica. No show, foi no show do Skank, né, Reginaldo? Isso. Eles ficaram no ponto de ônibus, atrás do palco ainda. Aquilo ali é prefeitura. Outra coisa, Prefeitura, beleza. aquele áudio do Henrique que eu passei ontem no grupo lá, ele explica tudo isso, né? Foi de uma felicidade tão grande aquilo que a gente usa como explicar, né? O cara chega assim e fala, mas por que você fala que ela tem a mesma qualidade de uma mesa top de linha e ela custa 10, 15% de uma mesa? Ali aquele áudio do Henrique... Vou te falar um negócio. Se o Bruno tivesse com qualquer outra console que não fosse a LV1 naquele evento ali, ele ia passar muito problema para fazer. O Vlad estava lá, o Vlad viu onde é que estava montada a console. A console estava montada quase que um quarteirão fora do palco. Não, foi tenso. Complicado. E tem uma outra coisa, assim, a maioria dos operadores do mundo, eu não digo no Brasil, estou falando do mundo, de artistas grandes, eles querem usar plugin da Waves. Né, se a gente for ver, são 150 mil estúdios no mundo, sei lá quantos, mas tudo que é feito de música, você tem pelo menos um plugin da Waves rodando dentro dos estúdios. E aí, se você pegar Rider do Rock in Rio, aquela coisa, todos eles pedem mesa rodando com os plugins da Waves. E a Waves, né, a LV1, é nativa da Waves, ela roda tudo que tem lá dentro. Todos os plugins. E aí, para você adaptar uma outra console para rodar os plugins, você vai gastar 50% do preço da mesa, do valor da mesa. Se você for colocar para rodar numa S6L os plugins da Waves, você gasta por volta de 40 mil reais, 45 mil reais. Não, só para os equipamentos, fora a licença que você tem que ter, né? Você tem que ter uma licença que custa $2.000 para você poder usar os plugins. Que é uma licença como se fosse... É uma licença especial, né? Como se fosse um royalty, uma coisa desse tipo. Mas, assim, na Digicode você vai precisar comprar uma... A placa, né? O slot da placa, ou uma MGB ou uma MGO, na Sound Gráfica do mesmo jeito, na Alan Hit você tem a placa, enfim, você vai ter que ter uma grana que não é pouca, né, para adaptar uma console para usar a LV1. Bom, gente, eu vou passar agora, Rafa e Reginaldo, vou compartilhar a tela aí da mesa e a gente já começa a ver efetivamente a mesa. Batata, a dúvida para esse papo aí? Batata, deixa eu só falar para o Rafael que aquilo que ele falou antes, viu, Rafael, de ter esses sistemas CPU, interface e tal, isso a gente chama de modularidade, é também uma vantagem na LV1, ela é modular, e é por isso que é uma das mesas que te possibilita você resolver problemas na estrada muito mais rápido, porque os problemas são nos módulos. É fácil diagnosticar, e quando você faz o diagnóstico, você troca o módulo.